prefeito, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos na região metropolitana de Belo Horizonte, estamos hoje na 8ª entrevista. Vamos conversar com o prefeito reeleito de Rio Acima, Felipe do Valdinei, que é do PDT. No último dia 6 foi reeleito com 56,2% dos votos, contra 40,2% da segunda colocada, a Rayane, do Partido Verde. Rio Acima tem 10.261 habitantes e o prefeito reeleito teve 3.917 votos. Ele tem 38 anos e vai conversar conosco aqui no Plantão da Cidade. Prefeito, boa tarde, obrigado pela presença, parabéns pela reeleição. Boa tarde, Eustáquio, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado aí por ter a oportunidade de falar aqui na Itatiaia. Ô prefeito, eu falei agora há pouco, até deve ser uma curiosidade de muita gente, é minha também, porque a gente está muito focado nas questões aqui de Belo Horizonte, que é a capital, 2.400.000 habitantes. A gente fala do transporte coletivo, do trânsito, da lotação nos postos de saúde, das escolas públicas, né, da iluminação, obras da chuva. Isso numa cidade desse tamanho como Belo Horizonte, com essa quantidade de habitantes. E no caso de Rio Acima, 10.200 habitantes, quais são os desafios de uma cidade com essa população? Pois os desafios são grandes também, apesar da cidade ser, né, bastante menor do que a capital. Nós temos aqui uma proximidade com a capital Belo Horizonte e todos esses problemas que assolam as cidades da região metropolitana, como transporte, saúde pública, são os mesmos problemas que a gente tem também lá no nosso município, né? Nós temos aí a dificuldade com o transporte público, grande parte da nossa população busca emprego, né, e trabalha aqui na capital. Os desafios da saúde, né, apesar de que o nosso governo no primeiro mandato investiu muito em saúde pública, aumentamos lá as especialidades médicas, atendimentos, convênios com os hospitais e clínicas aqui da capital e da região, né? Mas os desafios são enormes, empregabilidade, transporte, né? E aí, o que fazer para gerar mais emprego em Rio Acima e evitar que a pessoa se desloque ou para Nova Lima, ou para Raposos, ou para Belo Horizonte? Pois o que a gente investiu lá e continua investindo é em capacitação. A gente levou cursos de capacitação para a nossa população, incentivamos o empreendedorismo. Nossa cidade é uma cidade com grande potencial para o desenvolvimento do turismo. Nós já temos lá algumas pousadas, alguns hotéis, restaurantes, e a cidade costuma ficar movimentada nos finais de semana. Então é capacitar essa turma, incentivar o empreendedorismo para que a gente consiga gerar mais emprego dentro da cidade. E no caso da saúde, lá tem reclamação também, assim como Belo Horizonte, de demora no atendimento, às vezes falta um medicamento, falta um procedimento, tem que vir para a capital. E o que o senhor pretende fazer para melhorar isso? Sim, bom, a gente melhorou muito a saúde no município de Rio Acima. São realmente os mesmos problemas que a gente via aí nas cidades vizinhas. E agora, graças a Deus, com todo esse investimento, a gente conseguiu um grande aumento da arrecadação do município, de quase 50% da gestão anterior para a gestão atual, e isso fez com que a gente tivesse capacidade financeira de investir mais em saúde. Então hoje a gente tem transporte para todos pacientes da área da saúde. Nós tínhamos 3 especialidades médicas, hoje a gente tem 19 especialidades médicas atendendo semanalmente dentro do município, e a gente procura dar todo o suporte, né, para a nossa população. Ô prefeito, a cidade de Rio Acima ainda está ressentida, lembrando ainda daquela catástrofe, vamos dizer assim, da chuva em 2022. Dos 10.000 habitantes aproximadamente, 1.500 tiveram que deixar suas casas, ficaram desalojados, cheia do Rio das Velhas, que corta o município. Exatamente. O que foi feito nesse período para cá e o que vocês vão fazer ainda para evitar que novos episódios desse aconteçam? Bom, nós, prefeitos atingidos, né, pela enchente, nós nos reunimos, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia, e fizemos um pedido ao Ministério Público, ao nosso procurador-geral, Jarba Soares, para que direcionasse recursos de fundos do Ministério Público, principalmente esses recursos oriundos das tragédias das mineradoras, para que fosse feito desassoreamento e um plano de contingência, que são pequenas barragens de controle de vazão ao longo do rio, junto com a cidade também de Itabirito. Itabirito já começou com recurso próprio, uma parceria com uma das mineradoras também, a fazer essa contenção, o que já ajudou muito
nos últimos períodos chuvosos, e aí evitou com que o rio saísse da calha, né, transbordasse no início desse ano e também nas cheias de 23. Então, a busca que a gente tem é por esse apoio do Estado e do Ministério Público para que nos ajude financeiramente mesmo nesse plano, no desenvolvimento desse plano de contenção e controle de vazão do Rio das Velhas, para que sejam evitadas novas tragédias como aconteceu em 2022. Falar em prevenção de tragédia, a gente sabe da atividade de mineração aqui na região metropolitana, região de Nova Lima, Rio Acima e Raposos, Brumadinho, Mariana, enfim. Está confirmado o projeto de implantação de uma nova planta, uma nova atividade industrial na região de Rio Acima, de uma grande mineradora. Isso já foi conversado com a prefeitura? Está preocupando, não está? Tá, preocupa sim, preocupa a prefeitura, preocupa a população, né? Porque nós seremos ali impactados diretamente, apesar desse novo projeto, que é o projeto Apolo. Ele está nas áreas das cidades de Caeté e Santa Bárbara, mas está bem ali no pé da Serra do Gandarela, né, que é o Parque Nacional do Gandarela, e nós, se o projeto sair do papel, nós seremos impactados, mas hoje o projeto ainda não está aprovado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Está em análise ainda da Secretaria, e o município de Rio Acima, por não estar, né, a mina não está dentro do município de Rio Acima, a gente ainda não foi consultado. Nós já pedimos através do Conselho de Meio Ambiente Municipal audiência com a mineradora para que traga para a população as explicações e os esclarecimentos, né, sobre o projeto e sobre os impactos no nosso município. Então a mina não é especificamente em Rio Acima, mas a cidade pode ser impactada. Exatamente, certamente será impactada, né, impactos ambientais, econômicos, geração de emprego, transporte do minério. Então a gente deseja, né, que a mineradora traga esclarecimentos para a nossa população. Nós fizemos uma convocação para a mineradora e ela não compareceu nessa reunião do CODEMA há aproximadamente 2 meses atrás. A gente está lutando aí para tentar marcar uma nova audiência com a mineradora para que traga os esclarecimentos para a população que está preocupada, né? Já tiveram audiências nas cidades de Caeté e Santa Bárbara. Em Rio Acima ainda não tivemos, devido a essa ausência de autorização, né, do poder público municipal para atividade minerária. Transporte coletivo, prefeito, é uma preocupação da cidade? Você tem transporte interno lá, administrado pela prefeitura? Como é que é o transporte metropolitano? A ligação é com Raposos, Nova Lima, ou tem direto para Belo Horizonte? Nós temos 2 linhas que atendem a cidade, uma é Rio Acima a Nova Lima e a outra é Rio Acima a Belo Horizonte, né? E aí as reclamações são o alto preço da passagem e a dificuldade da nossa população em conseguir emprego na capital, porque fica caro para o empregador, né, bancar esse transporte. As más condições também dos veículos é um grande problema, e a cidade, por ser pequenininha, ainda não tem lá o transporte municipal, né? Só esse metropolitano. Agora a gente pretende lançar a tarifa R$2, que é o transporte bairro a bairro dentro da cidade de Rio Acima, né? Subsidiado pela prefeitura, para poder atender a população que se desloca ali dentro do município. Tá certo. Ô prefeito, a gente cobra sempre diálogo aqui entre os prefeitos da região metropolitana, a gente sabe do diálogo que vocês têm com Raposos, com Nova Lima, estão pertinho ali as 3 cidades. A prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos, esteve aqui semana passada e defendeu o que ela chamou de G10, um grupo de prefeitos da região metropolitana para se unirem, porque a gente tem a Grambel, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, mas ela quer mais conversa, defendeu mais conversa, mais diálogo entre os prefeitos, se unirem mais para conseguir melhorar o transporte, né, metropolitano, saúde, entre outras coisas. O senhor concorda com isso? Toparia fazer parte desse grupo? Concordo, toparia sim. Nós já temos, como você falou, a Grambel, que trata desses assuntos e trata da integração dos municípios da metropolitana com a capital, que é muito importante. Não tivemos muito diálogo com os governos anteriores. O governo atual já é mais participativo, né, junto à Grambel, porque... Na capital que você está falando. Da capital, exatamente. E aí nós temos, né, as prefeituras ali, as cidades que fazem divisa diretamente, Nova Lima, principalmente, Contagem, né, que fazem a divisa aqui com a capital e que têm interesses em comum, mobilidade urbana, transporte,
o sistema de saúde, né, que funciona integrado. Então, é muito importante, sim, que a gente fortaleça essa integração com a capital. Hoje, a Granbel já é muito forte, é uma instituição muito forte. Nossa presidente, a prefeita Ilse Rocha, né, de Vespasiano, fez um excelente trabalho, a gente conversa muito e agora a gente tem buscado mais proximidade e tem sido respondido por Belo Horizonte. Então, acho que é uma grande iniciativa, sim, a gente buscar ainda mais soluções conjuntas para os problemas da região metropolitana, incluindo Belo Horizonte. Né? E Belo Horizonte, vamos dizer assim, auxiliando a Grande BH? Sim. Seria mais ou menos isso? Com certeza. Que já é um suporte, né? Como eu disse, a empregabilidade, né? Todo mundo da região metropolitana, quer dizer, todas as cidades mandam mão de obra, né? Para a capital. As empresas da capital atendem as cidades da metropolitana. Então, é uma integralidade muito grande que já existe. Então, a gente precisa realmente da proximidade dos poderes públicos, né? Do prefeito Fuad com os prefeitos da metropolitana, que já tem atendido, como eu disse, muito melhor do que as gestões anteriores. Quer dizer, as cidades da região metropolitana precisam de Belo Horizonte e Belo Horizonte precisa das cidades da região metropolitana. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá certo, é uma via de mão dupla. Prefeito reeleito de Rio Acima, Felipe do Valdinei, do PDT, conversou conosco aqui no plantão da cidade, nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os prefeitos que ganharam a eleição e que vão administrar as cidades da Grande BH nos próximos 4 anos. Prefeito, obrigado pela presença do senhor, um grande abraço, sucesso na nova administração e um abraço para a população querida de Rio Acima. Eu que agradeço, meu amigo, agradeço aí os ouvintes e um forte abraço para todos, uma boa tarde. Grande abraço. Obrigado.